de Deus. Nós vamos desmistificar dois lados contrários e errados de uma balança desequilibrada, em se tratando principalmente dessa vocação secular e espiritual que está dentro do bojo do sacerdócio executivo, que é o mesmo que administrativo. Que nós vamos entrar no Éden, nós vamos ver que Deus responsabilizou Adão, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto organizacional, executivo, e que envolvia espírito, intelecto, mente, administração, liderança e dinheiro e finanças. Ué, mas falar de finanças no Éden, sim, porque o Éden ele tinha que ter uma produção diária, não é nem mensal, era diária, e Deus vinha no final da tarde para inspecionar o que tinha sido produzido naquele dia. Porque nós temos dois lados errados de uma balança. De um lado, a passividade, né, de que eu tenho um dom espiritual, então eu tenho que ser passivo na minha liderança executiva. Não. Se você tem um dom espiritual, você tem que aguçar a sua liderança executiva. Amém. Na mesma proporção que você desenvolve o seu trabalho secular, você vai desenvolver o trabalho espiritual. Tem pessoas que Deus chama exclusivamente para o sacerdotal, que é o meu caso, que eu sou formada em 3 faculdades superiores, que é ciências jurídicas, né, direito, que é irmã. Aí eu tenho uma colega aí, atuante, que é a doutora Ângela, a irmã Ângela. Sou formada em tecnologia de gestão de recursos humanos, sou formada em bacharelado em teologia. Das 3 profissões eu exerci mais o direito até o dia que Deus não permitiu mais eu trabalhar secularmente. Mas com tudo isso, ele me formatou para estar trazendo, né, ao seara do reino esse formato de ministério que eu tenho, que é um formato de ministério de instrução, de ensino, que Efésios 4 chama de ofício de mestre. E eu falo isso com muita humildade, porque mestre é a palavra que a Bíblia usa. Mas a verdade é que o mestre, ele é um eterno aprendiz. Né? E o próprio Jesus admoesta, não quereis ser muito entre vós chamados de mestre, né? Porque a quem é muito dado, muito é cobrado, e é de fato muito cobrado. E também vamos desmistificar, tá? Dois lados contrários sobre finanças e ministério, finanças e vida secular. De um lado, nós temos uma herança católica romana que fica eternamente presa na oferta da viuvinha pobre. Eu me lembro que na época que eu era católica, né, que eu não tinha nada contra a Igreja Católica, tem pessoas católicas maravilhosas, tem pessoas católicas que têm um sacerdócio até muito mais maduro do que quem está numa denominação evangélica. Eu já conheci pessoas católicas assim, que são sacerdotes, porque têm uma formação de relacionamento com Deus, de aprenderam com o Espírito Santo a serem sacerdotes. Porque a gente tem que separar a denominação de corpo, né? Porque no grande dia do Senhor ele vai separar joio de trigo, não denominação de denominação. Vai entrar, vai subir quem é sacerdote, quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso ele vai tirar dos 4 cantos da terra aqueles que confessam o seu nome, né? E no céu não tem placa denominacional, tem reino. Mas nós temos que sair do parâmetro da oferta da viuvinha pobre, que no catolicismo tem muito essa coisa, desculpa, se eu estou assim, esclarecendo essa questão, que Deus me trouxe isso ao coração para fazer hoje. Essa questão da sui generis do ministério, da obra, que uma oferta
de moedas é suficiente para Deus. Não é suficiente para Deus o que é dado de coração, porque o Senhor ama o que dá com alegria. Então, quando a gente for estudar tabernáculo, vocês vão ver que haviam 24 turnos de levitas no tabernáculo, por isso que tem 24 anciãos no Apocalipse. A visão que João tem da sala do trono são 24 anciãos. Aqueles 24 anciãos representam 12 anciãos gentios, que é a igreja gentílica, e 12 anciãos judeus, que é a igreja judaica, que ao final será tanto gentil quanto judeu o corpo de Cristo. Então, 24 turnos de trabalho ininterrupto, que se subdividia em trabalho de limpeza, em trabalho de instrumentos de adoração, em trabalho teológico e em trabalho sacerdotal. Tribo de Levi, de Gade, né? E de Gerson, gersonitas, gaditas e levitas, tudo remunerado. Como que era remunerado? Construiu-se uma cidade só para eles, eles viviam afastados do arraial, porque eles tinham que viver em santificação. E toda a oferta de primícias não podia ser tocada antes de ser levada aos levitas de Gade, Azer e Gerson. Isso como estatuto perpétuo sobre Israel. E aí eu desmistifico a doutrina da prosperidade. Porque tudo que a gente faz no reino tem que estar no formato da Bíblia. Ah, mas o Novo Testamento desfez o Antigo. Não, isso é uma mentira do diabo. Jesus disse, não julgueis que eu vim abrogar a lei. O que é abrogar? Ele usa até uma linguagem jurídica. Abrogar significa excluir a lei em caráter absoluto, na sua Carta Magna, na sua Constituição Federal. No caso do reino, é a Bíblia Sagrada. Né? No caso do Brasil, a Constituição Federal do Brasil. No caso dos Estados Unidos, a Constituição Federal dos Estados Unidos. No caso do Egito, que é uma república que não é democrática, né? O regime do Egito ele não é democrático, né? É um regime absolutista, que aí no Oriente não fala em democracia, né? Então, ou é um regime absolutista parcial ou é um regime absolutista total. O único país democrata do Oriente Médio é Israel. O resto é tudo absolutista. Ou seja, na nossa linguagem aqui, comunista, socialista. Então tinha que ser ordenado. Aí vem o diabo e toma posse disso. Vem o diabo e coloca assim na mente das pessoas. Líder, ministério, tem que viver, né, ali, dentro daquela simplicidade, porque, afinal de contas, só a oferta da viuvinha pobre que Jesus valorizou. Não, Jesus estava tratando de caráter, de princípio de reino, porque não era a moeda ou da viuvinha pobre ou a de ouro que o Senhor queria. Se houve uma lei estabelecendo a primícia, é aquilo que você tem de mais importante. Porque a primícia não é 10%, não é 20%, não é 30%, não é 40%, não é 50%. E não é só dinheiro também. É tempo, é trabalho, é oração, é você ficar ligado no céu. Se o Senhor usa um profeta para falar que ele quer oração por Israel, então você vai orar por Israel. Se o Senhor está dizendo que ele quer o seu tempo, 1 hora do seu tempo, você vai dar para Deus 1 hora do seu tempo e acabou. Não adianta filho chorar, marido chorar, não adianta. O seu compromisso primeiro é com Deus. Eu sempre digo, mulheres, sejais submissas aos seus maridos, mas maridos, sejais submissos ao Deus das suas mulheres. Se a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido tem que ser submisso ao Deus da sua mulher. Se ela tiver pacto com Deus e ele não. É a primícia da sua casa. É você ensinar aos seus filhos que, primeiramente, é o reino.
Então, é sentar com seus filhos e ler a palavra de Deus antes de qualquer coisa, antes de levar seu filho no shopping, antes de sair para a praça, antes de ir jantar, antes de almoçar fora. A primícia do reino. Sentar na mesa e ter comunhão com Deus. E é também ter prazer em abençoar profetas do Senhor. Porque aquele que abençoa o profeta tem galardão de profeta. Eu disse isso para Deus. Né? Eu falei isso para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero ter galardão de profetas. Eu quero que o Senhor coloque no meu caminho todos aqueles que estão precisando de ajuda, mas me dê condições de ajudar a todos. Porque eu não posso viver para mim mesma, eu não posso simplesmente ter o Ministério Bereshit, ter a pastora Érica Alcântara e fechar em mim mesma. Não posso. Se eu recebo do reino, eu também tenho que multiplicar para o reino. Eu não consigo ir a uma igreja, mesmo quando eu sou convidada para ministrar, e na maioria das vezes eu sempre vou, quando eu sou convidada, porque sempre o agendamento, o culto da noite está comigo, sempre eu sou responsável pela pregação da noite quando eu vou a alguma igreja, então sempre vou na qualidade de ministro.